Meu nome é Leandro Brito Siqueira, eu nasci em Manaus e sou filho de missionários, né? Então, com um mês de vida, meus pais me levaram para a aldeia Yanomami. Então, eu fui criado ali entre os indígenas, caçando, pescando, brincando com os indígenas. Eu sempre falo que meus primeiros amigos foram indígenas, né? Tanto é que eu aprendi a língua Yanomami junto com o português. Eu falava igual. E ele era um local isolado, no meio da floresta, né? Nós tínhamos nossa própria casa e tudo, mas era isolado. Então, o que tinha de diferente naquela aldeia, naquele local, eram os aviões de asas de socorro. A gente entrava na aldeia usando esses aviõezinhos pequenos da missão Asas de Socorro. Então, eu cresci ali com esse contato com a aviação, né? Eu ficava contando os dias, os meses, as horas ali, esperando o avião chegar, porque era realmente um acontecimento diferente na aldeia. E os pilotos vinham, eles traziam alimentos pra gente, remédios, mas geralmente traziam uma bala, um refrigerante, um brinquedo. Era um momento assim especial realmente quando os pilotos chegavam ali. E para os meus pais também era especial porque eles estavam o tempo todo em contato com os indígenas, falando a língua indígena. E de repente tinha alguém da civilização que falava o português, né? E tinha um piloto que era o Bill, ele tinha um cuidado especial com os missionários das aldeias, né? Então ele dormia lá na aldeia, ele levava aeromodelos para brincar com a gente, mostrar. Então realmente essa experiência com o avião, com o piloto, era algo que me chamava a atenção. E meus pais falam que quando eu tinha 3 anos de idade, eu disse para eles que eu seria um piloto de asas de socorro. Eu não tinha ideia do que eu estava falando na época, né? Mas o tempo passou, nós viemos para a Vitória da Conquista em 1989. Passamos um ano aqui e no retorno para a aldeia eu estava numa idade escolar. Tinha feito 8 anos, 7 para 8 anos e precisava começar a primeira série, o primeiro ano. Então meus pais voltaram para a aldeia e eu fiquei em Manaus. A missão tinha um sistema que eles chamam de Lar dos Filhos dos Missionários, a Missão Novas Tribos do Brasil. E a gente ficava 4, 5 meses longe dos pais ali, né? Então com 8 anos eu fui para esse lar em Manaus e meus pais voltaram para a aldeia. Passei 5, 6 meses e depois no meio do ano, período de férias, eu voltei a vê-los. Então, nesse período escolar, geralmente a gente vê a família 2 vezes por ano. Passar 15, 20 dias ali com eles e depois tem que retornar para retomar os estudos. Foi uma experiência um pouco difícil. Eu lembro que na primeira semana de aula as crianças estavam chorando por saudade dos pais, né? E eu lembro até hoje que quando a gente passa por uma semana de experiência e depois volta para ficar com os pais. Aí depois eles deixam a gente, se você for aprovado nessa semana de experiência, você pode ficar no lar, né, dos filhos dos missionários. E eu lembro que eles me deram um monte de presente, roupas, eu ganhei uma bicicleta, chocolate, uma série de coisas, mas eles não tiveram coragem de se despedir de mim, porque iam deixar uma criança ali no lar, né? E ficar alguns meses sem ver essa criança. E aí eu fui brincar, brinquei algumas horas, quando eu me dei conta, cadê meus pais? Aí os responsáveis falaram, olha, eles já foram e tal, você só vai ver seus pais daqui alguns meses, né? Então, a primeira semana era aquele monte de criança chorando ali com o salário dos pais, mas depois a gente entrava numa rotina bem regrada, que tinha horário para dormir, para acordar, café da manhã, tarefa de casa, algumas tarefas que a gente fazia para ajudar a manter aquele local, era um local bem grande. E aí você acaba entrando numa rotina que se torna normal ali, né? Mas graças a Deus eu não fiquei muito tempo sem meus pais. Quando eu tinha 9 anos, acho que eu fiquei um ano e meio só nesse sistema. Eles pegaram várias malárias na aldeia e numa das saídas para a cidade os médicos disseram que eles não poderiam voltar mais para a aldeia, porque tinham risco de morrer ali e tal. E aí eles foram convidados para assumir esse trabalho de cuidar das crianças, né? Então para mim foi bom, porque eu voltei a ter o convívio diário com eles ali. Então 7 para 8 anos eu passei ali em Manaus, né? E foi um período bacana, um período legal, a gente estudava no Colégio Batista. E a Missão Novas Tribos tem um sistema de, a cada 4 anos, os missionários saem para férias de divulgação. Então, esse período chegou para eles, nós viemos para a Conquista em 1993, para passar um tempo aqui com a igreja, e depois eles foram convidados para dar aula no Instituto Bíblico Peniel. E eu fui junto, né? Aí eu tinha acho que 12 anos na época, 11, 12 anos. E agora vai entrar um pouquinho na questão do chamado. Eu lembro que quando eu tinha 15 para 16 anos, a PNL sempre tinha conferências missionárias. E o tempo todo falando sobre missões, o desafio missionário, a necessidade de missionários. E eu senti um chamado, um incômodo muito forte de Deus para me envolver com missões. Só que eu não gostei disso, não. Eu convivi com o meio missionário, né? Fui criado no meio missionário. Eu vi que era um meio difícil,
E eu falei, eu não vou por esse caminho não, eu vou fazer outra coisa, vou ganhar dinheiro, vou... Na época eu até tinha o sonho de ser jogador de futebol, a gente jogava futebol bastante lá em Minas, tinha times ali que você poderia ingressar e fazer parte. E quando eu fiz 17 para 18 anos eu fui para São Paulo estudar. Mas era muito corrido, passei mais ou menos um ano em São Paulo e eu lembro que eu demorava acho que 3 horas para chegar no local que eu estudava e 3 horas para voltar. Fui morar na casa dos meus tios. E eu tinha morado em Manaus, depois em Peniel, né, que era um lugar pequeno, pacato, a cidade que era perto da Jacutinga, muito pacata a vida. E não gostei da correria de São Paulo. Falei, eu não me adaptei bem com isso daqui não. E nesse período meus pais vieram para a Vitória da Conquista. E meu pai foi convidado para ajudar aqui na igreja, né, na primeira igreja batista, no trabalho de um pastor de missões, para implementar igrejas, esse tipo de coisa, e também auxiliar os missionários. E como eles vieram para cá, eu falei, acho que eu vou aproveitar e vou para Vitória da Conquista, uma cidade maior, tem faculdades, então eu saí de São Paulo e vim para Vitória da Conquista. E nesse período, eu fiz faculdade de administração de empresas, cheguei a abrir uma empresa com meu irmão, mas a primeira igreja também é uma igreja que tem muitos missionários, né? E sempre tem conferências e missionários vêm aqui, fazem desafios, e toda vez que eu ouvia sobre missões, ardia alguma coisa no coração que eu tentava fugir. E meus pais sempre falaram para mim assim, a gente não vai obrigar vocês, forçar vocês a serem missionários, ficar colocando isso na cabeça de vocês, mas o importante é que vocês orem e coloquem a vida de vocês à disposição de Deus, para ver quais são os planos de Deus para a vida de vocês, né? E eu tinha um pouco de medo de fazer essa oração, porque eu sabia que provavelmente vinha uma coisa relacionada ao chamado. Eu terminei a faculdade, abri uma empresa, junto com meu irmão, na época, até existe hoje a empresa, uma fábrica de sorvete. E estava assim, começando a empresa, um pouco indeciso, e eu decidi fazer essa oração, né? Falei, Deus, tá bom, tá aqui a minha vida, o que o Senhor tiver para mim, eu sei que vai ser o melhor e eu vou obedecer. Isso foi, eu fiz uma oração e uma semana depois, mais ou menos, vieram 2 pilotos de Asas de Socorro e ficaram hospedados na casa dos meus pais. E eu fiquei responsável por levá-los nas igrejas para divulgar, mostrar o ministério e o trabalho de Asas de Socorro, né? Interessante que eu tinha esquecido um pouco essa questão da aviação. Eu gostava muito, mas estava indo por outros caminhos. E comecei a ouvir aquele testemunho. Eles vieram com um dos aviões de treinamento, né? Eles estavam numa fase de treinamento que você voa para várias cidades para ganhar experiência. E levei eles em várias igrejas. E o dia que eu levei os dois era o Felipe e o Andrés. O Felipe era até um amigo de infância que tinha ido para Asas de Socorro, e o Andrés um argentino. E eu levei os dois no seminário Thompson, numa sexta-feira. E o Andrés contou um testemunho que eu já tinha ouvido, acho que umas 3 vezes, mas naquele dia Deus me incomodou de uma forma diferente. Eu senti que eu deveria seguir o ministério e que era Asas de Socorro. Isso foi numa sexta-feira. Segunda-feira eu tinha largado tudo e estava no seminário. Foi bem rápido, assim, bem... E ingressei no seminário, comecei a fazer os contatos com a missão Asas de Socorro, né, para ver quais eram as exigências. Eles pediam 2 anos de seminário. Eu consegui fazer num período de 1 ano o seminário, fazendo matérias extras, né, então consegui encurtar o tempo, porque eles tinham a exigência de uma quantidade de matérias. E no meio de 2007, eu fui para Anápolis para fazer o teste, a avaliação para ver se você pode ingressar na missão, né? Você passa por 10 dias de avaliação. Então você passa por avaliação psicológica, entrevistas para ver convicção de chamado, faz uma série de voos para ver se tem aptidão para ser piloto e faz uma série de avaliações mecânicas também para ver se você tem aptidão para mecânica, porque os pilotos lá também têm que fazer o curso de mecânica, é obrigatório. E aí no final dos 10 dias eu fui aprovado. Eu lembro que fazia alguns anos que a igreja não enviava missionários e de repente surgiu um candidato e eu era filho do pastor Sidney, então eu fui com um peso enorme nas costas. Eu lembro que quando eu recebi a notícia da aprovação, eu corri para a rua perto do hangar da missão lá, tinha um orelhão, eu liguei para os meus pais, contei a história e ainda assim não saía aquele peso, aquela... sei que no outro dia, só que eu fiquei um pouco mais aliviado assim, né, de ter sido aprovado, mas foi Deus mostrando que realmente esse era o caminho, essa era a direção. Tem uma outra história interessante, antes de ir para Anápolis, né? Como eu tinha terminado a faculdade, eu estava começando a empresa, a gente não estava com muito recurso. E tinha mensalidade de seminário, livros, uma série de coisas para comprar. Eu lembro que eu falei para minha mãe, como é que eu vou pagar o seminário? Eu estou sem recurso agora, sem dinheiro, a empresa está começando, a gente está só botando dinheiro na empresa.
E ela, com a experiência de anos de missões, né, e trabalho missionário, ela falou assim, ó, fica calmo, se Deus te chamou, Ele vai suprir. E a gente foi para o seminário um dia à noite e o reitor, que era o pastor Thompson, Thompson não, era o pastor Pereira, ele chamou a gente na diretoria um dia e falou, ó, falou para minha mãe, a senhora tem ajudado muito a gente aqui, e a gente decidiu dar bolsa para ele, integral aqui no seminário. Falei, caramba, Deus já está agindo, né, está mostrando o caminho. Mas voltando para Anápolis, para Asas, então fui para lá em 2008, comecei o treinamento de piloto e acho que em 3 anos e meio eu consegui fazer treinamento de mecânica e treinamento de voo completo. E no final desse terceiro para quarto ano eu fiz o treinamento de instrutor de voo. O meu sonho, o meu plano, quando eu fui para Asas, eu imaginava que eu terminaria o treinamento, juntaria as horas necessárias de voo e iria para Boa Vista, que foi onde a gente morou. E de lá eu voaria para as aldeias onde meus pais trabalharam e onde eu fui criado, né? Então eu sonhava com isso e planejei na minha mente isso. Mas Deus escreveu a história de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu fiz todo o treinamento, terminei a parte de instrução de voo, e naquele período, eu acho que dei 1 ano de instrução de voo, e o coordenador de voo, responsável pelo treinamento dos pilotos em Asas de Socorro, ele decidiu voltar para os Estados Unidos. E aí, o único piloto que tinha os requisitos necessários para assumir a função dele era eu, né? Então eles me convidaram, e eu falei, poxa, mas não era isso que eu tinha planejado, né? Eu quero voar no meio dos índios, na selva, ir para as aldeias. Mas fui orar, conversei bastante com a Vanessa na época, a gente ainda não tinha a Clara. E aí oramos e entendemos que esse era o caminho, a direção de Deus naquele momento. E aí eu assumi essa parte de treinamento de pilotos, fiquei mais ou menos 2 anos e meio treinando pilotos, preparando os pilotos de Asas de Socorro. E até que a gente decidiu comprar um outro avião lá para a base de Anápolis, e de lá a gente ia voar, retomar alguns voos que a gente fazia para o Mato Grosso, Pará e uma parte da Amazônia, né? E a história é bem legal que eu até tive o privilégio de buscar esse avião nos Estados Unidos. A Asas recebeu esse avião como doação e nós fomos buscar lá, foi uma experiência bem bacana. A gente veio pelas ilhas ali do Caribe, é um voo muito bonito mesmo. E aí levamos esse avião para Anápolis, ele ficou baseado lá e eu comecei a voar para as aldeias, que era o sonho que eu tinha, né, de levar os missionários, levar alimento, mantimento, ajudar o evangelho realmente chegar ali entre os indígenas. E com esse avião, a gente atingia, eu acho que mais ou menos 45 aldeias saindo de Anápolis, entre o Mato Grosso, Pará, Tocantins e uma parte do Amazonas. Então foi um período muito interessante, assim, de realizar um sonho, né, de ter um ministério que levava o evangelho até os confins da terra, e ainda associado a uma profissão que era pilotar aviões. Nesse período, o Asas ela funciona com um conselho, uma diretoria e algumas outras funções, né? São 4 bases em Anápolis, Porto Velho, Manaus e Boa Vista. O diretor de aviação saiu e a missão me convidou para assumir essa função. No começo eu fiquei um pouco receoso porque eu era novo e geralmente as pessoas que assumiam essa função eram pessoas mais velhas, com 50 e poucos anos, mas eu orei, pedi 1 semana para orar e Deus permitiu que eu assumisse. Então, nos últimos anos em Asa, eu tinha a função de diretor de voo, era responsável por toda a equipe de voo, nas bases que a gente tem de voo, e ainda tinha o privilégio de continuar voando para as aldeias, né, para as tribos. Então, esse é um pouco do ministério que Deus me deu ao longo dos anos aí, em Asas de Socorro. São 16 anos, 16 para 17 anos de ministério. E quero compartilhar um pouco com vocês pelo menos uma história que eu vivi nesse período todo, né, voando ali para as aldeias. Eu lembro que um dia, quando a gente saía de Anápolis, a gente fazia cerca de 5 dias de voo, né, para várias aldeias e depois retornava para a base em Anápolis. E eu estava com uma escala de voo relativamente grande, eu ia voar ali para o Pará, para Mato Grosso, do Mato Grosso eu subiria para o norte do Pará, fazendo voos quase no limite ali da fronteira do Brasil com as Guianas. E aí saí para um voo. Nesse primeiro voo a gente levou 2 dentistas e uma missionária. Elas iam para uma aldeia para fazer um trabalho de... Eles colocavam prótese dentária nos indígenas, né? E aproveitavam e evangelizavam alguns indígenas. Essa primeira parte foi bem tranquila do voo. Decolei bem cedinho, a gente pousou numa aldeia, inclusive uma aldeia que é proibida falar o evangelho. Você não pode falar de Jesus, nada nessa aldeia. Eu tive um tempo grande com o indígena ali até... falava português, né? Então dava para evangelizar, mas a gente era terminantemente orientado a não falar
o nome de Jesus naquela aldeia, porque era uma aldeia monitorada por uma ONG e qualquer menção de Jesus ali podia fechar totalmente as portas para a gente pousar com os aviões de asas lá. Mas o trabalho ia ser feito em outra aldeia, então eu deixei essas duas dentistas, o missionário, o marido da missionária já estava lá esperando, eles pegaram um barco e seguiram para outra aldeia. Então eu almocei com os indígenas ali, tive um tempo com eles, mas não pude falar de Jesus para eles naquele momento, né? Tive que ficar quieto ali. E aí decolei para uma outra cidade chamada... Me fugiu o nome da cidade agora, mas eu vim encontrar um missionário da igreja batista lá, que ele tem um trabalho de implantação de igrejas naquela região, só que ele é inquieto. E como ele conhece muito o pessoal da região e missionários e indígenas, ele começou a visitar as aldeias na região. E começou a ter liberação dos próprios indígenas para pregar o evangelho, em algumas aldeias que não tinham o evangelho ainda. Então eu fiquei com ele ali, o nome dele é Jeredaia, a gente chama ele de Jed, é americano. E a gente dormiu ali na casa dele. No dia seguinte, a gente programou ir para 2 aldeias, onde ele ia começar um trabalho de evangelização com crianças. E são aldeias que as crianças já têm acesso à internet, então elas falam português. Então é mais fácil pregar o evangelho nessas aldeias. E a gente planejou todo o voo. Estava um dia muito bonito na cidade dele. E a gente decolou. E quando chegou na primeira cidade, na primeira aldeia, a gente sobrevoou e ela estava coberta de nuvens. Completamente coberta, e não tinha isso na previsão. A gente olha a previsão do tempo antes, né? Ela estava cheia de nuvens. E eu sobrevoei, desci com o avião, tentei baixar o máximo que podia, mas a gente via as nuvens lambendo as árvores ali. E isso não tem como pousar numa aldeia assim, né? As aldeias não têm equipamentos que permitem você pousar por instrumento com mau tempo. Então, você só pousa quando você tem condições visuais de pouso mesmo. Eu fiquei mais ou menos meia hora ali, sobrevoando, tentando achar um local que desse para descer e não conseguimos. Tentamos e não conseguimos. Eu falei para ele, olha, vamos tentar outra aldeia, né? Aqui não deu, a gente vai para outra aldeia. A outra aldeia chama Marovi. Ela fica mais ou menos meia hora de voo dessa aldeia. Então a gente virou o avião e foi naquela direção. Chegando lá, o tempo fechado também. Eu falei, mas não é possível. Todo esse trabalho, né? Tão longe, tão distante, vindo para cá. Para ele ia ficar um custo alto essa viagem. E... sobrevoei ali e tempo fechado. Quando a gente estava quase desistindo, eu achei um buraco entre as nuvens. E a gente tem um procedimento que a gente faz, a gente configura o avião e você consegue descer em círculos, assim, né? Bem devagar, com muito cuidado. Consegui baixar por baixo das nuvens e aí avistei a pista. E aí consegui pousar nessa aldeia. A gente pousou lá, desligou o avião, desceu. E essa aldeia especificamente, ela tem um posto de saúde, que eles chamam de enfermaria, com funcionários eu acho que são da FUNAI. E estava na época do Covid. E ele estava espirrando e tossindo, o missionário que estava comigo. Quando a gente desligou o avião e desceu, a enfermeira veio, pegou a gente pelo braço e falou, vocês vão fazer o teste do Covid. Obrigatório. Eu falei, tá bom. Aí fez o meu, deu negativo. Fez o dele, positivo. Eu falei, ixi, agora? Ela falou, olha, vocês não podem ficar na aldeia. Ele tinha levado bala, brinquedo, um monte de coisa para as crianças. Ela falou assim, ó, vocês podem entregar essas coisas para as crianças, mas vocês têm que acionar o avião e sair daqui, não podem ficar. Ou vou ter que segurar vocês aqui até vocês sararem numa salinha separada. Eu falei, não, vamos ter que ir embora. Eu tinha agenda de voos ainda para cumprir, né? E aí decidimos decolar. A gente entrou no avião, até o indígena pediu carona pra gente levou esse indígena para a cidade. Eu decolei com o avião, normal, a gente passou pelas nuvens, o tempo bom em direção à cidade. E na chegada na cidade eu configurei o avião para pouso, todas as configurações normais, o avião funcionando normalmente. Quando eu toquei o avião no chão, eu ouvi um barulho de roda freando, igual a gente escuta dos carros na rua, quando trava o pneu. E senti o avião sendo puxado bruscamente para a direita. E eu tentando identificar o que era, o avião tem 2 pedais, né? Os freios são independentes, eu consegui pisar no pedal esquerdo, trazer o avião, ele quase saiu da pista, consegui trazer de volta para dentro da pista, e ele parou. Aí eu continuei taxiando, né? Fui devagar até conseguir sair da pista e cortei o motor. Desliguei, fui lá olhar o pneu e o freio, o pneu tinha estragado. Ele gastou muito na frenagem, a gente fala que o pneu fica quadrado, né? Ele gasta de um jeito que você não consegue usar mais, porque fica perigoso furar e quando você decola ele está desbalanceado e vibra muito, né? Isso pode estragar o avião. Falei, caramba, onde a gente vai arrumar um pneu agora, né? Não é igual o carro que você vai numa loja e compra um pneu. A gente começou a ligar para um, para outro, até que a gente conseguiu uma oficina que tinha um pneu usado. Falei, tá bom, vamos trocar esse pneu aqui. Aí levei para a oficina, aí chegando lá eu falei para o mecânico, dá uma olhada geral no sistema de freio, vê se tem algum defeito, algum problema nesse freio, né? Ele olhou todo o sistema de freio, tudo funcionando normalmente. Eu falei,
Caramba, o que aconteceu? Eu chamei o missionário e falei, olha, o avião está normal, o freio está normal, não tem nenhum problema. Eu nunca passei por isso, são 15 anos aqui de aviação. Aí ele falou, o que será que está acontecendo? Aí ele falou, Léo, lembrei. Quando ele tinha ido nessa aldeia que a gente foi a primeira vez e não conseguiu pousar. Ele falou, quando eu fui lá nessa aldeia a primeira vez, uma senhora me chamou e falou assim, ó, vocês precisam ir lá em Mairovi, porque lá está muito escuro. Ele falou, mas escuro como? Aí ela falou para ele assim, tá muito escuro, tá morrendo muito jovem naquela aldeia. Aí ele ficou sem entender, né? E tinha muita coisa a ver com a área espiritual que eles atuam na aldeia. Eles estavam perdendo muitos jovens. E depois eu comecei a entender tudo, né? A gente estava levando o evangelho para aquele local. E o inimigo não queria, de forma nenhuma, que a gente levasse o evangelho. E atrapalhou tanto o pouso numa aldeia, como a permanência em outra, e quase que a gente sofreu um acidente com um avião. Graças a Deus não teve esse acidente, né? Mas a gente percebe que quando o evangelho está chegando em alguns locais que o inimigo não quer, ele vai atacar de alguma forma. E eu falei aí eu voltei para Anápolis depois. Eu fiz mais 2 escalas de voo, né? Mais 2 ou 3 dias de voo. Depois eu voltei e reuni o pessoal e contei a história. Eu falei, olha, a gente realmente precisa orar mais quando a gente for entrar nesses locais, porque o inimigo não aceita. E aí a gente fez esse desafio de oração, lançou para pessoas, para igrejas. E mais ou menos 2 meses depois, um amigo meu entrou nessa mesma aldeia, ele foi pilotando esse mesmo avião, com esse mesmo missionário, e o evangelho começou a ser pregado nessa aldeia. Então, é uma das histórias que a gente tem aí, né? Bem interessante, de que você vê que a gente tem às vezes a ferramenta, o recurso, os missionários, mas não pode esquecer de forma alguma da área espiritual. Ela existe, o inimigo está aí atuando, e o simples fato da gente orar e pedir para Deus, Deus realmente abriu as portas e permitiu que o evangelho começasse a ser pregado ali naquela aldeia chamada Marovi. Então tem crianças ali e adultos ouvindo o evangelho hoje. A Bíblia fala que a seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos. Então, na época de Jesus, ele já tinha essa necessidade. Eu quero desafiar você que está ouvindo esse testemunho, ouvindo essa história, ouvindo sobre essa missão. Como eu falei, a gente tem os recursos, a gente tem os aviões em áreas de socorro, às vezes as ferramentas e outras missões, mas faltam pessoas para que disponham a vida para servir a Deus, né, para que esse evangelho chegue até os confins da terra, chegue a pessoas que nunca ouviram. A gente tem o privilégio de ouvir esse evangelho aqui nas igrejas, às vezes na rádio, na internet, mas tem pessoas em locais bem distantes que precisam de alguém para chegar lá e pregar esse evangelho. Então, ore para que Deus mande mais obreiros para a seara dele e dispõe o seu coração, porque pode ser você que vai ser chamado para o ministério, para a obra de Deus.